Olá, amantes da música brasileira! Tempos atrás o pessoal comentou aqui, quem é mais complexo, né? Foi naqueles vídeos de pergunta. Quem é que é mais complexo na música brasileira? O Tom Zé ou o Rogério Skylab, né? Qual compositor é mais complexo que Tom Zé ou Rogério Skylab? Dentre as respostas, teve algumas coisas bem legais, que foi... É claro que é o Rogério Skylab, porque o Tom é Zé, o Rogério é Skylab, né? Mas nessa, eu pensei, vamos fazer um vídeo sobre o Rogério Skylab, porque muitas pessoas me perguntam sobre o Rogério Skylab, e agora que eu abri esse negócio de falar a minha opinião mais livremente sobre determinados artistas, a gente fez aquele vídeo dos Mamonas Assassinas, a banda, então acompanhe lá, veja que é o começo dessa série aqui de falar opinião sobre artistas livremente. Eu resolvi fazer um segundo sobre Rogério Skylab, essa figura polêmica, controversa e que é um grande artista? Vamos ver daqui a pouco. Isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações, considere ser membro aqui do canal também, que ajuda a gente pra caramba, daqui a pouco a gente vai ter conteúdo exclusivo para membros, então é muito importante que você dê a sua contribuição por lá, que você vai conseguir ver alguns conteúdos extras muito bons que a gente vai lançar já. Mas o mais importante para engajar o vídeo é você deixar também a sua opinião sobre o Rogério Skylab aqui nos comentários. Deixe comentários aqui também que ajuda a engajar o vídeo, ajuda a gente a chegar em outros patamares. Agora, se você não tem nada para comentar, comente aí hashtag Juscelino Skylab, né? Juscelino Skylab. Eu quero ver quem consegue fazer essa hashtag, até porque é bem difícil escrever isso, né? Vamos lá, vamos falar sobre Rogério Skylab. Como é que eu conheci Rogério Skylab? Acho que como grande parte das pessoas da minha geração conheceu, no Jô Soares. Aí então vou te mostrar o amor pungente dos animais. É isso mesmo, né? Muita gente fala, primeiramente, vamos começar já falando uma opinião um pouco polêmica sobre o Rogério Skylab. Muita gente fala, o Rogério Skylab foi contra a cultura, é uma música mais difícil, eu concordo, não é fácil assimilação, são temas bastante não comuns, né? Lugares não comuns, mas agora dizer que ele não teve mídia, dizer que ele não teve nada, assim, é um pouco difícil, sabe? Porque o cara, ele se apresentava no Jô Soares, cara, Jô Soares, você querendo ou não, não é o horário nobre da TV, não é o horário nobre da TV, beleza, mas é o Jô Soares, é a Rede Globo, né? Qualquer horário na Rede Globo, pra mim, pro meu trabalho musical, seria um boom, um estouro de divulgação, não é? Então, assim, não dá pra dizer que o Rogério Skylab, ele não teve um grande apoio midiático, porque só o fato dele lançar os discos deles todos no programa do Jô já é um assunto que a gente tem que colocar na mesa pra falar, cara, você não é exatamente alguém que não teve ajuda da mídia. Mas, dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a tal da complexidade do Rogério Skylab. De onde vem a complexidade do Rogério Skylab? Justamente sobre essa questão da escatologia, né? Rogério Skylab é alguém que é bastante escatológico, é alguém que fala coisas assim, realmente, diria, absurdas. Uma vez eu vi uma entrevista dele falando que eu não deixo minha mãe ouvir os meus discos, né? Eu imagino que ele não deixa a mãe dele ouvir os discos dele, né? Porque são discos que, primeiramente, parece uma coisa mais pra vanguarda, parece uma coisa mais pra uma galera que, olha, vou consumir isso aqui porque parece meio proibido, parece meio fora da caixinha, né? Me lembra um pouco o caso do South Park. Aí eu vou trazer esse paralelo, né? O que tem a ver o South Park com o Rogério Skylab? Os dois têm uma questão muito parecida, que é você tratar um assunto de uma maneira pesada, escatológica, absurdamente politicamente incorreta, ou seja, tudo pra você hoje em dia, na era dos cancelamentos, você ser cancelado. Mas, no fundo do que você tá fazendo, isso aqui é a sua estética. No fundo do que você tá fazendo, existe um pensamento reflexivo, existe ali uma mensagem filosófica, muitas vezes, existe ali um porquê daquilo tá sendo dito. Então, existe a estética, ou seja, esteticamente. Aí você pode pensar em South Park, o desenho South Park,
Park ou você pode pensar no Rogério Skylab. Esteticamente, você tem escatologia, você tem assuntos difíceis de ser debatidos e com muito peso, mas você tem ali o âmago, né? O conteúdo, o centro, a mensagem que está sendo passada, filosoficamente o que aquilo significa e o que essa obra de arte está querendo te dizer. O Rogério Skylab, ele chega nesse ponto, ele chega no ponto em que a música dele está querendo falar alguma coisa além da escatologia. Sempre isso? Vamos lá, a gente vai chegar a alguns pontos aqui. Nem sempre isso, mas na maioria das vezes você tem ali canções que tendem a levar humor, né? Humor de uma certa forma por conta de contrastes. Qual é o humor com contrastes? Ele faz uma música chamada Naquela Noite, é uma música que todo mundo conhece. É uma música de uma violência extrema, só que ela é cantada de maneira suave. Ele tem uma canção chamada Motosserra, né? A conhecidíssima canção chamada Motosserra. Também parece uma canção de niná, mas é a história de alguém esquartejando outra pessoa. Ou seja, é um contraste muito grande. A ideia de contrastes é o que faz com que Rogério Skylab tenha a sua obra um pouco mais, digamos assim, sofisticada, né? Existe uma sofisticação nos contrastes. Quando você tem uma obra em que você está falando algo absurdamente escatológico, algo absurdamente nocivo, e você tem ali uma canção de niná, isso dá um tom a mais no quão aterrorizante é aquilo. Isso é um trabalho estético bastante sofisticado e bastante bem pensado. Então, você percebe que é um artista que não faz as coisas à toa. Você percebe que filmes de terror, já viu filmes de terror, já viu trilha de filme de terror? Se o filme de terror tem uma trilha, né, uma trilha grandiosa, cheia de acordes estranhos e tal, ela quase que tá sublinhando o filme. Agora, quando o filme de terror tem uma canção de niná, quando o filme de terror tem uma canção delicada, né, que contrasta com o terror do filme, isso dá um tom a mais de assombro, né? E é esse tipo de lugar que o Rogério Skylab gosta de tratar as suas canções, gosta de colocar as suas canções em meio ao contraste que causa assombro e que causa também a estranheza do público. Afinal, alguém sendo esquartejado ao som de uma música de niná é realmente uma coisa assim de deixar a pessoa no pensamento de quão doentio é aquilo. Tem também um lance da quebra de expectativa. O Rogério Skylab gosta muito de quebra de expectativa. Por isso que a sua música tem muito humor. O que é humor? Humor é a quebra de expectativa. A piada é uma quebra de expectativa, né? Eu vou contar uma agora que os stand-ups da vida fazem muito isso. Tanto que é o Fábio Rabin que faz isso aqui que eu vou falar. Ele fala sobre Pablo Vittar no Faustão. Ele fala, gente, eu vi Pablo Vittar no Faustão. E olha, pode me chamar de preconceituoso, mas não dá. Roupa ridícula, voz ridícula, o Faustão não dá mais. Ah, bom. Ou seja, ele faz uma quebra de expectativa. Você pensa que ele vai falar da Pablo Vittar e ele fala do Faustão, né? E o Rogério Skylab, ele brinca com quebra de expectativa no sentido de jogar você no vazio a falta de conclusão do que ele tá falando. Isso é muito claro na canção O Convento das Carmelitas. Você já viu? Ele fala, no Convento das Carmelitas eu entrei. Esperei uma freira passar, esperei. A primeira freira que passou, estrangulei. Eu não gosto de freiras. Essa é a letra. E depois ele faz uma coisa como uma música infantil, sabe? A música da Xuxa. 5 patinhos foram passear, eles passeiam e voltam 4. 4 patinhos passeiam, voltam 3. No caso do Rogério Skylab, ele fica esperando outra feira. Então ele fala, no Convento das Carmelitas eu entrei, esperei outra feira passar, esperei. A segunda freira que passou, estrangulei. Eu não gosto de freiras. E aí ele vem uma terceira freira, que ele faz o quê? Entrei no Convento das Carmelitas, entrei, esperei uma freira passar, esperei. A terceira freira que passou, estrangulei e eu não gosto de freiras. E assim ele vai, né? E aí, o grande lance, qual é a quebra de expectativa aí? Quando você tem uma premissa dessa, onde tem uma lógica serial, você espera a conclusão dela. E a conclusão simplesmente não vem. É isso, ele mata um monte de freira e ele não gosta de freiras. A falta de conclusão, a falta de explicação, a falta de lógica no que aquele, se é que existe alguma lógica no serial killer, mas a falta de lógica de um cara que não gosta de freira, por isso que ele vai estrangular de freiras, é onde joga esse vazio. A arte tem muito disso, de jogar as coisas no vazio e você pensar por que aquilo foi jogado no vazio. Muitos filmes terminam sem conclusão e deixam você com esse sentimento. Lembra daquele filme, não são um filme na Netflix agora que eu não vou lembrar qual é, que foi ano passado, ano retrasado, né? O Mundo Depois de Nós, acho que é isso. O Mundo Depois de Nós. É um filme que não tem conclusão.
né? E muita gente ficou bravo com isso, mas não percebeu que o filme não precisava de conclusão exatamente no sentido de fechar a história estava posta, né? Mas isso deixa a pessoa com esse resgate, esse sentimento de que, pô, faltou aqui me explicar o porquê disso, ou que fim dá isso. E o Rogério Skylab, ele não explica que fim dá isso. Ele não explica nunca qual é o fim do serial. E o lance da fase serial do Rogério Skylab, ele é espetacular porque nos discos dele tem isso. A lá Tarantino, ele fez a série de discos Skylab, né? O Skylab 1, o 2, o 3, o 4, assim, que ele falou que ia acabar no 10. E de fato, a série Skylab acabou no 10. O Skylab 10 é o último da série Skylab. Depois ele faz a série do Carnaval, que é uma trilogia, então são 3 discos de Carnaval. Depois ele faz a série do Cu, né? Que é a Faculdade do Cu, lá, aquela coisa toda, são 3 discos também. Então ele gosta de fechar uma série, né? Ele tem uma certa fixação por seriais, né? Agora, o que eu penso? Quando o artista tem essa, digamos, essa dualidade muito difícil de você entender o porquê que é sofisticado, o porquê que é escatológico, onde que tá sendo uma arte complexa e onde que tá sendo algo que tá sendo simplesmente bobo, é muito difícil você separar o joio do trigo. E eu tenho aqui no Rogério Skylab também algumas canções que eu ouço e que eu falo, cara, o que será que tem de subtexto aqui? O que será que tem de filosófico? Aquela coisa que ele sempre tem de mensagem ou estética. E quando não tem, é onde eu acho que o Rogério Skylab erra feio. Porque quando você não consegue identificar o subtexto, quando você não consegue identificar a estética como um fio condutor, é aí que você percebe que a canção simplesmente cai no escatológico barato ou numa mensagem querendo ser engraçada baratamente. E eu coloco isso como a música Você é Feia. A música Você é Feia, durante muito tempo, eu fiquei pensando, nossa, mas o quê? Por quê, né? Por que ele faz uma música dessa? Que é, ele brinca de novo com a quebra de expectativa, não é? Meio que o Convento das Carmelitas, ele também não dá nenhuma explicação, ele simplesmente começa a falar, você é feia pra caralho, você é feia pra caralho, é perigosa, mora na rua, e começa ali a esculachar. E dessa vez, a estética como a falta de conclusão ou a falta do porquê, ela cai num vazio perigoso, porque essa falta de porquê significa você esculachou uma mulher à toa, né, por nada, e é isso, a sua explicação é nada, nenhuma. Então, em alguns pontos, essa canção, ela tende a usar humor dessa forma, porque na hora que ele fez uma segunda parte da canção, que ele fala, quer um conselho, se tranca no banheiro, fecha bem a porta, fecha o basculante, E liga o gás, feia pra caralho. e liga o gás, aí ele volta, né? Então você percebe que existe uma bossa nova ali contrastando depois com o rock. Existem os métodos dele, mas quando realmente a mensagem fica elas por elas, esse tipo de ataque gratuito e no meio da sociedade, e ele sabe disso, né? O Rogério Skylab já se posicionou contra suas próprias músicas, né? Ele já falou que, olha, hoje eu não faria determinado tipo de música e tal. O Rogério Skylab, ele apesar de toda essa face grotesca, toda essa estética maluca, ele é um cara de esquerda, né? Ele é um cara que fala coisas, digamos, politicamente corretas, sendo que a obra dele é politicamente incorreta no talo, né? Então, assim, você percebe que algumas canções, pela falta de reflexão, ela cai num lugar, digamos assim, errado. Mas aí você vê como a arte é uma coisa bastante contraditória ou bastante difícil de você encapsular numa verdade ou numa análise única. Você vai falar, caramba, Juscelino, então você quer dizer que uma música que ele mata um monte de freiras é menos problemática do que uma música que ele xinga uma mulher de feia? Pois é, olha que absurdo. Aqui a estética está posta, né? O matar uma pessoa, ela está colocada em filmes, né? Você mata pessoas em filmes, o Rambo mata pessoas, filmes de terror. Existe uma canção de terror. Agora, uma canção de um insulto gratuito a uma mulher na sociedade que a gente vive hoje, percebe como as coisas, os pesos das coisas mudam com a arte, né? E é isso que há complexidade em todas essas coisas. Então, um artista que trabalha com todas essas frentes, que coloca a gente para falar todas essas coisas, ele não pode ser um artista qualquer, né? Não é um artista qualquer que está colocado aqui. Tá longe de ser um gênio, como muita gente fala, mas ele trabalha camadas interessantíssimas, ele trabalha questões interessantíssimas e é um artista que, na verdade, a complexidade dele passa bastante do senso comum. É uma pena que geralmente é um artista bastante marcado, né? Eu tenho um estigma dele sempre ser, você é o cara escatológico, você é o cara que fala atrocidades e tal, mas ele tem canções bastante inteligentes que se a gente parasse pra ouvir, cara, a gente ia se impressionar com o nível de análise que existe ali. Eu vou terminar com uma história
do nosso parceiro aqui da TocaCast, né? Aqui na TocaCast, nesse estúdio aqui, tem outros podcasts, tem podcasts, né, que gravam aqui. A gente tem o Fala Fala Dub Dub, que é o do Enio Vivona e o do Renan Alonso, que eles são dubladores do Rick Mori e tal, falam sobre cultura pop e tudo, bem legal também. Toda quarta, fiquem lá atentos, tem entrevista com eles também. E na sexta tem o Três Elementos, que é com o Emílio Garcia, com o Carlos Ruas e com o Pirula, né? O famoso Pirula da internet, Pirula que eu acompanho desde 2010, cara das antigas aí, trabalhando aqui com a gente, e ele tem uma história com o Rogério Skylab. Qual é a história do Pirula com o Rogério Skylab? Uma vez o Pirula tava reclamando lá do Bradesco, né? O atendimento eletrônico do Bradesco e tal. Aí ele falou, buceta Bradesco, põe uma pessoa pra me atender. Alguém comentou, pô, buceta Bradesco seria uma ótima música do Rogério Skylab. Rogério Skylab viu o comentário e falou, caramba, vou fazer uma música. E ele faz a música Buceta Bradesco, né? Agora, uma música que pelo título parece uma música do Skylab, ele faz uma análise social. Cara, ouçam Buceta Bradesco, que foi inspiração do nosso querido Pirula aqui e que o Rogério Skylab levou a vias de fato. Cara, é assim, quando o Rogério Skylab ele pega essas estranhezas da vida pra trazer uma análise pra você, é um artista brilhante mesmo. Agora, ele tem essas esparrelas, né? Ele cai em alguns lugares que são mais problemáticos, digamos assim. E eu acho que hoje, né, com consciência, entendendo tudo isso, a gente tem uma hora que a gente para de ser o artista rebelde só. E começa a pensar mais na sociedade, começa a pensar mais no quanto reverbera da nossa fala. E o Rogério Skylab sabe muito bem disso, porque foi do Rogério Skylab o conselho pro Monark prestar atenção da amplitude da voz dele, na amplitude do que ele falava ali, que não era uma conversa de botequim. Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. O Skylab percebeu que a música dele, em determinado momento, não era mais para aquele público doido, maluquinho, que procurava canções de vanguarda, né? E que as músicas tinham peso mais sério. Então, essa é a minha opinião sobre o Rogério Skylab. É uma opinião realmente que você coloca o artista como o complexo, né? A complexidade que ele é. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações e considere ser membro aqui também, porque é muito importante a gente ouvir vocês. Juscelino Skylab, hashtag deixa aí e obrigado a todos vocês e até a próxima.